Amém, Pai. Nós queremos simplesmente nessa noite fazer como Samuel, que Senhor Deus falou a Ti, fala que o Teu servo ouve. Fala com nossos corações, Senhor Pai, e que nós possamos, Senhor Pai, realmente ser, Senhor Deus, o que Samuel disse, servos. Servos, Senhor Pai, não vão tentar dar a sua melhor interpretação, Senhor Deus, ou uma interpretação particular. Os servos ouvem a Tua voz, ó Deus, escutam a Tua voz e obedecem a Tua voz, porque eles são servos e Tu és Senhor. Nós não somos livres pensadores, nós não somos filósofos, Deus, nós não estamos tentando olhar para o mundo para tentar interpretar e encontrar saídas para este mundo. Nós não somos guiados pelos nossos corações. Nós não falamos, Senhor Pai, que estamos fazendo coisas porque sentimos isso, ou sentimos aquilo, ou sentimos aquilo outro. Nós sabemos que o que nós sentimos sobre todos os assuntos é totalmente, Senhor Pai, irrelevante. Nós só queremos saber o que Tu disseste a respeito de tudo. E, Senhor Deus, queremos que o Teu Espírito, por graça, faça, Senhor Pai, com que nós sintamos, Senhor Deus, de acordo com a Tua verdade, com a Tua palavra. Nós nunca somos, Senhor Pai, nem queremos ser guiados por nenhuma impressão do nosso coração, ó Deus, por nenhum sentimento, por nada em nossa, Senhor Pai, ó Deus, consciências, sem elas estarem sendo totalmente dirigidas pela Tua palavra. E é assim, Senhor Pai, que nós queremos viver nossas vidas agora e para sempre, podendo sempre dizer, por toda a eternidade, fala, Deus, que o Teu servo ouve. Fala aí conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Há 2 semanas atrás, alguém disse que estava escrevendo um artigo e me perguntou lá na internet, né, se eu podia dar a ela um único verso que melhor descrevesse a vida cristã. A melhor descrição da vida cristã num verso. Foi o que a pessoa disse que ela precisava para acabar lá o seu artigo. E eu não precisei pensar muito. É óbvio que sempre que você tem que ter algo resumido, a melhor descrição da vida cristã num verso, mas eu dei para a pessoa Romanos 12:12. E eu quero falar rapidamente sobre essa descrição da vida cristã condensada. O apóstolo Paulo é um mestre, não só em nos dar compêndio, um compêndio teológico, mas em algumas frases, resumir coisas imensas, e essas pequenas gemas seriam um tesouro enorme para nós, não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você vai para Filipenses, você tem várias disso, mas aqui em Romanos 12:12, ele nos dá uma descrição da vida cristã num único verso. Ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações e sejam constantes na oração. Então aqui no versículo 12 está uma descrição da vida cristã, como aquela pessoa me pediu. Alegria na esperança, paciência na tribulação, paciência na aflição e constância na oração, uma oração constante. E é claro, no contexto mais amplo de Romanos, nós sabemos que essa alegria que Paulo está dizendo está em Cristo, não é? E que essa esperança é em Cristo, e que essa paciência é a paciência de Cristo em nós, e que essa tribulação é experimentada com Cristo e mediante o que Cristo fez por nós, e que essa oração constante é por meio de Jesus Cristo para o Deus Pai. Então está tudo embrulhado nessa centralidade de Cristo. Então, como todas as coisas se relacionam entre si. Se você olhar o verso antes, o contexto que o apóstolo Paulo vem falando isso, ele vem falando do amor, não é? Do amor, ele está juntando essas coisas: amor, alegria, esperança, perseverança ou paciência, não é? Tribulação e constância na oração. E assim ele nos dá essa descrição da vida
cristã. Então vamos começar pela tribulação, não é? Porque a tribulação, a gente podia começar com outro aspecto, mas a tribulação é o único item da lista que não se parece com os outros itens, não é? Porque os outros itens são amor, alegria, esperança e perseverança, não é? Perseverança paciente. São todas coisas que nós experimentamos ou fazemos. Mas tribulação é algo que nos é feito ou algo que acontece conosco. Então, da lista, ela é diferente dos outros. Amor, alegria, esperança e paciência são virtudes. São afeições produzidas pelo Espírito Santo em nós ao nos levar a contemplar Cristo. Elas surgem na alma pela graça de Deus como algo moralmente bom, porque é algo que nos assemelha a Cristo, que é o propósito do Espírito Santo ao nos mostrar a glória de Deus na face de Cristo. Ele vai nos transformando de um grau de glória para outro grau de glória na semelhança de Cristo. Então o que surge? Surge essas afeições, não é? Amor, alegria, esperança, paciência. Mas a tribulação, essas são virtudes, mas tribulação não é uma virtude, não é? Ela é totalmente diferente aqui. Ela não está na categoria de um ato moral da alma, produzido pelo Espírito em nós ao contemplarmos Cristo. Portanto, a tribulação na lista é algo totalmente diferente, e nós começamos com ela porque este é o ambiente em que todas as virtudes acontecem. Você vê, Paulo está falando sobre virtudes produzidas pelo Espírito Santo na nossa contemplação de Cristo, mas qual é o ambiente onde essas virtudes aparecem, não é? Essas afeições, amor, alegria, esperança, paciência, onde elas aparecem? Elas aparecem, o contexto delas é isso que não é uma virtude, é a tribulação. E o ambiente em que essas virtudes florescem, você vê, estranhamente, é a tribulação. Tribulação é a experiência normal dos crentes nesta vida, de todos os filhos de Deus. Algumas tribulações nós compartilhamos com os descrentes, com os ímpios, como doença, como calamidade, como morte, como perdas, enfim. E algumas tribulações são totalmente exclusivas dos filhos de Deus: perseguição por causa de Cristo, discriminação, ser acusado de discurso de ódio. Você não experimentaria isso a não ser que você estivesse em Cristo. Paulo apanhava de cidade em cidade, foi considerado o lixo do mundo. Essas tribulações são tribulações exclusivas dos filhos de Deus. Mas além delas, eles têm as tribulações comuns de todos os homens. Então o meu ponto principal é que a tribulação é normal e esperada no mundo. É aquilo que nós devemos esperar, nunca devemos ser surpreendidos por ela. E a tribulação é o cenário, né? Como se nós estivéssemos numa peça. Qual é o cenário? Qual é o cenário onde vai aparecer alegria, esperança, enfim, aquelas virtudes? O cenário para todo o nosso amor, é o cenário para toda a nossa alegria, é o cenário para toda a nossa esperança, é o cenário para toda a nossa paciência, e é o cenário para toda a nossa oração. Então, eu diria que a aflição é onde a gente mora, a aflição é onde a gente vive, a aflição é o teatro, não é? Onde a gente está vivendo. Se você não mora lá agora, você vai. Então não tem a menor esperança de que de alguma maneira a tribulação não será parte comum da sua vida. Por isso é muito fútil quando alguém diz: você não sabe o que é sofrer, você não sabe o que é a noite da alma, como se algum ser humano estivesse em todo o universo que geme e aquela pessoa, segundo a outra, né, não conhece a dor. Os pais delas não morrem, ela não sofre doenças, ela não tem problemas, porque aquela pessoa acha que os problemas dela são tão grandes
que eclipsaram os problemas do mundo. Então a aflição é onde nós vivemos, e se você parece não estar morando lá agora, é só aparente, você vai. Então aprender que isso é normal será de grande ajuda quando as coisas ficarem mais difíceis. Quando as coisas ficarem mais difíceis, você achar que aquilo não é normal, então você não vai conseguir lidar com aquilo, e você também não estaria esperando por aquilo. Nós estamos esperando que o sol nasça amanhã, porque é isso que acontece, é normal. A tribulação é normal. A tribulação não é algo que quando chega você deve ficar espantado, por que isso está acontecendo? Não é? A gente podia se espantar amanhã porque o sol não nasceu. Agora ninguém vai se espantar porque o sol nasceu, porque o sol deve nascer amanhã. Então Jesus foi o melhor homem que já existiu. Ele é o protótipo, ele é o filho do homem. Ele é o homem como o homem devia ser. E nenhum de nós tem o direito de experimentar menos aflição que Jesus. Nenhum de nós. Nenhum de nós tem qualquer direito de pensarmos que devíamos ter em nossas vidas menos aflições do que ele, o único homem perfeito. Se você experimenta menos aflição que Jesus, isso é pura misericórdia e pura graça. Certamente você merecia infinitas aflições. Então nós não merecemos a vida pacífica que temos. Todos os dias que você tem normal, aparentemente pacífico, lembre sempre, eu não mereço esse dia. Ele não está na minha vida como resposta a algum merecimento meu. Todas as coisas boas da minha vida são apenas presentes misericordiosos de Deus. Se ele tirar tudo, ele não está fazendo nada que fosse estranho. Então, para Jesus, foi uma aflição desde o início. É por isso que ele é um homem de dores. Seu nascimento foi escandaloso. Ele foi concebido antes do casamento, e todo mundo sabia disso, não é? Então, para sempre, ele sempre teve que ouvir aquelas coisas. Nós sabemos quem é o nosso pai. Sempre insinuaram com Jesus já adulto de que não sabiam quem era o pai dele. E ele, a aflição começa aí, né, na visão da sua concepção, e ele nasce num coxo de alimentação de animais. Ele nasce, ficou bonitinho o nome, né, manjedoura para a gente, mas é onde o boi come, é onde os bichos comem. E ele foi ameaçado e odiado pelos poderes políticos logo que chegou. Ou seja, ele era um bebê e queriam assassiná-lo. Ele é um bebê e o objetivo do governo era matá-lo. E ele escapou por pouco da morte quando criança e se tornou um refugiado num outro país, no Egito, e assim foi até que ele foi acusado de sedição, traição a César e foi crucificado. Foi assim que o cristianismo começou. Nenhum passo de Jesus, da sua concepção à sua morte, não foi cheio de aflições e tribulações. Jesus disse em Lucas 14, 27, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem acha que vai trilhar um caminho diferente, não é? E ele diz assim para nós em Mateus 10, 25, se chamaram o dono da casa de Satanás, de Beelzebu, quanto mais difamarão os servos. E Paulo ensinou a todas as jovens igrejas que Paulo estabeleceu, ele ensinou o seguinte, Atos 14, 22, por muitas tribulações, importa que nós entremos no reino de Deus. E Pedro ensinou a mesma coisa em 1 Pedro 4,12, ele diz, amados, não se surpreendam com a grande e ardente provação, aflição, tribulação, não é? Quando vos sobrevém para vos testar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Nunca vejam a provação ardente, a aflição ardente, a tribulação ardente como algo estranho estivesse acontecendo. Ele está dizendo, não é estranho, é normal. Então ela vem com o mundo caído, com o mundo pecaminoso e fútil.
Todo esse mundo está subjugado à futilidade. Tudo que o homem faz é engolido por essa futilidade. Então Romanos 8:23 diz: nós mesmos que temos as primícias do Espírito gememos interiormente enquanto esperamos ansiosamente pela adoção de filhos, a redenção dos nossos corpos. Paulo vai dizer, nós gememos junto com toda a criação. Então a aflição de nossas vidas se estende de câncer à calamidade e ao conflito e às falsas e às calúnias e ao assassinato. Essa pessoa que escreveu isso foi assassinada. Pedro foi assassinado. Jesus foi assassinado. Tiago foi assassinado. Estevão foi assassinado. Então essa aflição em nossas vidas, que a Bíblia chama de tribulação, ela se estende de câncer, de vírus, de calamidade, de conflitos, até a morte. Tudo isso é normal e faz parte do que devemos viver em nosso caminho para casa. E é por isso que Paulo diz aqui no versículo 12, seja paciente na tribulação. É por isso que na descrição da vida cristã, essa coisa é fundamental. Seja paciente na tribulação, você sabe que ela vai vir. Então, vamos ser biblicamente equilibrados em nossa celebração do culto corporativo, não é? E em todas as áreas da nossa vida. O Evangelho é uma boa nova de grande alegria, como está em Lucas 2:10. Um Salvador nasceu, Cristo o Senhor, mas nós somos chamados para essa grande alegria e juntamente somos chamados para sofrer com Cristo. Paulo diz que foi dado a nós não só o privilégio de crer em Cristo, mas de sofrer por causa de Cristo, somada a todas as outras aflições que todos os outros homens têm. Então, Jesus nasceu assim, sobre essa perseguição, aflição, e cresceu e disse: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim colocar o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria família, por causa de mim. Em Mateus 10, 34, 36. Portanto, a grande alegria anunciada no Evangelho não pode ser porque nós vamos ser tratados maravilhosamente. Ele disse: olha, às vezes as pessoas que mais vão odiar vocês são a sua família, por causa de mim. Se a tua alegria viesse disso, então o Evangelho não é uma boa nova de grande alegria. Não é? Portanto, a grande alegria anunciada pelos anjos, os anjos cantaram essa grande alegria que o Evangelho é quando Jesus nasceu. É uma alegria, mas é uma alegria combativa, não é uma alegria passiva, que está dependendo do que as coisas acontecem, de como as pessoas vão reagir, de como o meu corpo vai funcionar. Enfim, é uma alegria pela qual nós, ao contemplarmos o objeto da nossa alegria, tão valioso para nós, é uma alegria pela qual nós devemos lutar, e uma alegria que vai estar sempre sob ataque no nosso mundo. Aquilo que é a nossa alegria vai estar sendo sempre atacado no mundo que nós vivemos, e ela vai estar sempre sendo ameaçada pelas tribulações. A grande ameaça que essa alegria vai estar sempre sofrendo é um contínuo número de tribulações que, como inimigos da alegria, tende exatamente a atacar a alegria. E o chamado de Romanos 12:12 não é para se alegrar então sem tribulação, mas para se alegrar e até por causa dela. Então Paulo diz em Romanos 5, de 1 a 6, essas três coisas são tecidas juntas para nós, não apenas ali em Romanos 12, né, onde ele condensa num verso só, mas por exemplo em Romanos 5, de 1 a 6, ele coloca esperança, alegria, tribulação e perseverança, as mesmas coisas.
E quando a gente lê esses versículos cruciais, Paulo está chamando a nossa mente para a mesma coisa lá que ele resumiu em Romanos 12:12. Ele diz: visto que somos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele também obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Mais do que isso, nos alegramos com nossos sofrimentos, nossas aflições e tribulações, sabendo que o sofrimento produz a perseverança, e a resistência produz caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado, pois enquanto ainda éramos fracos, no tempo certo, Cristo morreu pelos ímpios. Aqui está claro, não é, que a alegria e a esperança cristã e a perseverança paciente vivem na tribulação. E o verso 3: alegramo-nos com os nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento em nós produz perseverança. Ou seja, no homem regenerado, o sofrimento não produz o que ele produz no homem natural, porque é óbvio que não é natural o sofrimento produzir perseverança, produz o oposto, produz desânimo, não é? O homem sucumbe. Paulo não apenas tolera a tribulação, ele faz a tribulação servir ao cristão. Ele está dizendo que a tribulação no cristão, ela produz algo bom. Não é que o cristão foi dotado de capacidade de suportar a tribulação, é que a aflição, ela se tornou serva do cristão, porque nos alegramos em nossos sofrimentos. Por quê? Porque sabemos que ele, o sofrimento, produz em nós perseverança. Ele transforma a tribulação e a aflição de senhor, porque a tribulação é um senhor que subjuga o homem, que coloca o homem de joelhos. Mas não, Paulo transforma a tribulação e a aflição de mestre em servo. Ela nos serve, ela nos faz mais parecidos com Cristo, porque nós sabemos que os sofrimentos produzem em nós perseverança. Então, o que Satanás planeja para a nossa destruição, não é? Deus faz com que aquilo sirva para o nosso bem, não é? O que Satanás planeja para Jó, faz Jó ser alguém mais que se deleita mais em Deus. No próprio ato de tentar destruir a nossa alegria, Satanás nos serve. No próprio ato das tribulações chegarem, ela nos serve. Então Satanás é levado a aprofundar ainda mais a raiz da esperança, porque quando as tribulações vêm, o mundo, a carne, Satanás, quando a tribulação vem, o homem em Cristo, o que ele faz com as suas raízes? Em vez de ele tirar as raízes de Cristo, ele aprofunda as raízes em Cristo. Então a tribulação, em vez de causar o afastamento, causa o aprofundamento da vida em Cristo. Nossa alegria está enraizada aonde? Em nossa esperança. E se a aflição produz esperança, e a gente viu o apóstolo dizendo, justificado pois pela fé temos paz com Deus, e você vê que aonde a nossa alegria está, ela é enraizada em nossa esperança. A esperança é aonde a nossa alegria vive, e a tribulação produz esperança em nós. Então vamos dar uma boa olhada nessa raiz de alegria. Nós vemos isso quando distinguimos a alegria e a esperança, e vemos como elas estão relacionadas. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança. Esse é o lugar onde a alegria mora, onde a alegria está com suas raízes. A nossa alegria está na esperança. Parece que a esperança é o solo, não é? Onde a alegria vive, ou a esperança é a rocha onde a alegria edifica a sua base para crescer, né, como um prédio, ou é o solo onde a árvore da alegria
cresce, é a esperança. Então observe a frase semelhante aqui em Romanos 5:2. Por meio dele, Cristo, também obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Você vê que é a mesma coisa, a esperança é a raiz da alegria, e nos alegramos na esperança, como é lá, nossa alegria está enraizada em nossa esperança. Quem não tem essa esperança não pode ter essa alegria. Isso é tão importante, né? O que isso significa? Significa que para o cristão as coisas podem ficar muito ruins agora, e ainda assim nunca privam ele de alegria. A alegria do cristão é a alegria na esperança, e nos regozijamos na esperança, como lá em Romanos 12 também. Os cristãos, homens regenerados, decidem como será bom, ao verem tudo que Cristo é para ele agora, como será ver isso perfeitamente, e estar na presença contínua, sem nada desse mundo, né, como o pecado, para impedir o perfeito desfrute de Cristo. Essa é a esperança. E é por isso que os cristãos podem se alegrar na tribulação, e não apenas na saúde, paz e segurança. A tribulação leva as raízes dele mais para Cristo, e a alegria dele é na esperança da glória de Deus em Cristo. Então a alegria do futuro retorna ao presente e ilumina cada aflição, cada carga. Então o fundamento e o objetivo da esperança cristã na qual a alegria finca as suas raízes. Então qual é a base e o objetivo da esperança cristã que torna possível a alegria que tem as suas raízes nela crescer na tribulação, em vez de acontecer o oposto? Você sabe o que nós queremos dizer com base e objetivo? Se nós fizéssemos parte da causa dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a gente poderia dizer o quê? Churchill é a nossa esperança de vitória. Nessa frase, Winston Churchill é a base da nossa esperança, e a vitória é o objetivo da nossa esperança. Você vê, há uma base para a esperança aqui. Se nós disséssemos que Churchill era a nossa esperança de vitória, então Churchill é a base da nossa esperança. Esperança de quê? Da vitória. E a vitória é o objetivo da esperança. E o que nós queremos dizer? Então, qual é a base e o objetivo da esperança cristã? A base da esperança cristã, a justiça de Cristo na justificação, é essa base. Por isso que a pessoa não pode dizer assim: eu fui justificado pela fé e não tem mais nada, porque isso desmonta tudo que a Bíblia diz sobre o que é um homem que foi justificado pela fé. A base da nossa esperança, da esperança cristã, de olhar para o futuro, a base dela, onde ela está ancorada, é a justificação em Cristo. Romanos 5:1-2 dá uma resposta: visto que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a base da esperança. Deus nos declarou justos em Cristo. Justificação com base unicamente na vida e no sacrifício de Cristo. Versículo 6: enquanto éramos ainda fracos, no tempo certo Cristo morreu pelos ímpios. Então essa é a base da nossa esperança. Como é que você vai enfrentar Deus um dia? Como é que você vai comparecer diante do Deus santo, eterno e perfeito, dos quais os serafins se tapam, e ficar diante dele? Que esperança você tem ao chegar lá? O que você vai dizer? Sua consciência sussurra agora, aquilo que a sua consciência só pode sussurrar agora, naquele dia ela vai estar gritando, não é? Eu não sou bom o suficiente nem para mim, nem para os homens. Existe apenas uma base de aceitação por Deus, há apenas uma maneira de ser aceito por Deus, apenas uma maneira de ter esperança da glória de Deus, a saber, a justificação somente pela fé, com base na
obra perfeita de Cristo somente. Esse é o ponto de Romanos 5, de 1 a 6. Essa é a base da nossa esperança. Justificação pela fé produz essa esperança, é a base da esperança. Não há nenhuma esperança sem isso. Então o objetivo da esperança, agora que a gente já tem a base da esperança, o objetivo da esperança é a glória de Deus na face de Cristo. Justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança, a base dela é a justificação, mas o objetivo da esperança é a glória de Deus na face de Cristo. A meta, o objeto da nossa esperança está no final do versículo 2. Nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. A esperança final do coração humano não é o perdão. A esperança final do coração humano regenerado não é a justificação, não é o céu, não é a libertação da doença e da morte, como vai acontecer no futuro. A esperança final de cada coração regenerado é a glória de Deus. É a esperança da glória de Deus. Você foi feito para ver e saborear a glória de Deus. E, por exemplo, o Natal aconteceu, e a Sexta-feira Santa aconteceu, a Páscoa aconteceu, para que pecadores não fossem incinerados pela beleza de Deus, pela glória de Deus, né? Mas pudessem vê-la, em vez de serem incinerados por ela, e saboreá-la como a sua alegria final, a alegria para a qual nossos corações foram feitos. Então Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança. Romanos 5:2 completa o pensamento: alegrai-vos na esperança da glória de Deus. No 12 ele diz: alegrai-vos na esperança, mas aqui, alegrai-vos na esperança da glória de Deus. Essa é a experiência definitiva que enxugará todas as lágrimas. É quando nós contemplarmos perfeitamente a glória de Deus na face de Cristo. Isso vai corrigir todos os erros. Isso vai fazer você dizer que valeu a pena cada aflição, cada coisa que Paulo experimentou, que Pedro experimentou, que Estevão experimentou, enfim, não importa o quanto você tenha sofrido, a contemplação final da glória de Deus vai fazer todas essas coisas serem totalmente irrelevantes. E ouça a forma como Paulo coloca isso em 2 Coríntios 4:17. Esta leve aflição momentânea, que leve todas as aflições da vida de Paulo até o seu assassinato, está preparando para nós um peso eterno de glória além de qualquer comparação. Essa era a esperança que sustentava a alegria de Paulo na aflição. É a alegria na esperança. E a esperança, o objetivo da esperança é a contemplação da glória de Deus na face de Cristo. A base da esperança é a justificação. Então ele pregou para si mesmo, e nós devemos fazer o mesmo. Esta aflição não é sem sentido. Essa aflição, apanhar de cidade em cidade, ou meu corpo envelhecido, cheio de cicatrizes e dores, não é absurda, não é cruel, não é inútil, não. Ela está trabalhando para mim uma experiência da glória de Deus que vai superar infinitamente cada momento e cada grau de sofrimento nesta vida. Essa é a nossa esperança. Sua base é o sangue de Cristo que nos trouxe justificação. Agora, o objeto da nossa esperança é a glória de Deus, que um dia experimentaremos perfeitamente na face de Cristo. Então, Paulo diz que a nossa alegria, ela sempre vive na tribulação, porque ela é uma esperança na glória de Deus. Ela é uma alegria na esperança da glória de Deus. Então Paulo diz em Romanos 12:12 e Romanos 5:2, alegrai-vos na esperança. Se essa esperança é real, ela produz alegria, porque a nossa alegria está com suas raízes naquela esperança. A alegria cristã flui da esperança.
da glória de Deus. Ou você poderia dizer que a alegria cristã é direcionada a essa esperança. Toda a nossa alegria, em todos os momentos, é por causa dessa esperança. Ela está direcionada a essa esperança. Então você pode pensar, isso é muito limitante, pastor. Nós deveríamos nos alegrar com algumas coisas boas agora, e toda a nossa alegria deve ser um regozijo na esperança. Eu acho que há duas maneiras de responder a essa pergunta. E, por exemplo, para dar uma imagem simples disso, você no nascimento de Jesus, você tinha os pastores, homens pobres, num mais baixo lugar lá na sociedade deles, e você tem os homens sábios, ricos, naquela cena. Então os pastores tinham pouco ou nada. Os sábios tinham ouro, incenso e mirra. Eles eram um grupo bem diferente para estarem diante de Jesus. Então há uma maneira de se alegrar na esperança quando você não tem nada. Você vê? E há uma maneira de se alegrar só na esperança quando você tem tudo. Não é? Como os sábios que trouxeram ouro, incenso e mirra, ou os pastores que trouxeram nada, não é? Pobres. Então o caminho dos pastores é este. Se a tribulação é normal, então Paulo precisa enfatizar que a alegria vai fluir da esperança. E isso não tem nenhuma relação com os bons tempos, já que a raiz da nossa alegria é a esperança da glória de Deus. A nossa alegria não tem nada a ver com algo, essa alegria que Pedro diz, uma alegria indizível e cheia de glória, ela tem suas raízes na esperança. E novamente eu digo que se você não acha que isso é verdade, um dia você vai, não é? Quanto mais jovem a gente mais a gente acha, menos amigos nossos morreram, menos dores nós sofremos. Nós podemos ter ilusões sobre esse mundo, mas esse mundo não vai deixar essas ilusões demorarem. E se a vida é difícil, nós podemos desistir da alegria, ou termos a alegria porque essa alegria está fincada na esperança e não em nada que esse mundo tenha ou possa fazer. Então Paulo jamais desistiu da alegria, não é? Ele comandou repetitivamente: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, como está em Filipenses 4:4. Alegrar-se com a esperança ecoa a convicção de Paulo de que a vida é difícil, mas nossa alegria é alegrai-vos na esperança, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E é por isso que nos regozijamos nas tribulações, porque na tribulação nós continuamos com a mesma alegria da esperança da glória de Deus. Então, mas é uma glória que está chegando e adoça a nossa vida, dá sabor, e um dia vai mostrar como tudo só aumentou o peso dessa glória. E a outra maneira de explicar essa frase, alegrem-se na esperança, é do jeito dos homens sábios, e não dos pastores. É dizer que mesmo nas épocas em que os prazeres abundem, todos os prazeres foram criados para apontar para o Criador, e o objetivo do prazer e de todos os prazeres foram criados para apontar para quem é de fato o prazer, para o qual essas pequenas coisas apontam. Então Cristo será experimentado mais plenamente no futuro do que agora, e é por isso que nós nos alegramos tremendamente nele agora, mas há em nós uma esperança cheia de alegria, porque nós sabemos que nós vamos desfrutar dele muito mais no futuro. Nós desfrutamos a sua comunhão agora em uma medida. Paulo diz em 1 Coríntios 13, nós conhecemos em parte, mas então nós veremos face a face. Então toda alegria futura será encontrada em Cristo, e toda alegria presente aponta para aquele futuro de plenitude em Cristo, naquilo que Deus já nos revela de Cristo pelo seu Espírito. Se nós temos alguma alegria que não tem nenhuma relação com Cristo, aquilo é um ídolo. Se a alegria que eu tenho em qualquer coisa não é só aquilo que aponta para aquela esperança da glória, a fonte de toda alegria, então aquilo que eu estou me alegrando é um ídolo.
Portanto, digo que, com o apóstolo Paulo, seja na dor ou no prazer, ele diz: alegrai-vos na esperança. A esperança da glória de Deus. Alegrai-vos da esperança da contemplação da face de Cristo. Os homens sábios e ricos, em vez de se alegrar no incenso, na mirra e no ouro, eles colocaram lá aquilo. Eles estavam se alegrando em Cristo. E os pastores, em vez de estarem chafurdando na sua falta, ou estarem no lugar mais baixo do status social e econômico, eles estavam lá prostrados diante de Cristo. Nem numa situação nem na outra a alegria estava vindo de outro lugar. Agora, finalmente, vincule os últimos 3 elementos: perseverança paciente, amor e oração, e alegria na esperança. Então, Romanos 12:12 diz: sê paciente, persevere na tribulação. Hebreus 12:12 mostra como isso se relaciona com a esperança, que nos enche de alegria agora, ao olharmos para o objetivo da nossa esperança. Diz assim, como se relaciona esperança, alegria e amor. Diz: olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que foi colocada diante dele, ou seja, esperança, algo que está lá na frente, suportou a cruz, ou seja, amou a igreja, amou aqueles que o Pai deu a ele, manifestou o seu amor pelo Pai e suportou tudo isso. Então, o maior ato de amor que já existiu, que esse mundo já viu, a morte de Jesus por pecadores dignos apenas do inferno, como nós, o maior ato de amor foi suportado pela alegria, sustentada no futuro, a alegria que estava enraizada na esperança, isso é, pelo regozijo na esperança, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. É a mesma coisa que Paulo disse que é a nossa vida, que a alegria tem suas raízes na esperança, e isso faz nós suportarmos qualquer coisa com alegria. Então, resumo, eu resumiria todos os elementos de Romanos 12 assim: tribulação, problemas, calamidades, conflitos, doença, câncer, enfim, morte. Essas são todas as condições normais da vida neste mundo decaído, e não vai ser diferente para nenhum de nós. Mas Cristo veio, e Ele entrou em nossa tribulação e a assumiu, e Ele carregou o nosso fardo, nosso pecado, nossa iniquidade, suportou nossa maldição e tomou todo o cálice da ira no nosso lugar, e então Ele se tornou a nossa justiça diante de Deus, e então Ele conquistou a morte, conquistou o inferno e conquistou Satanás. Então Ele abriu a porta do paraíso para todos aqueles que o Pai deu a Ele, que leva a Ele, portanto que confiam nele e veem Ele como o objeto, o tesouro de valor infinito. Ele fez da sua glória o centro daquele paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é a contemplação perfeita da glória dele. Ele fez da sua glória o centro daquele paraíso para que nós tivéssemos a maior alegria possível, que é a alegria nele. Ele diz assim em João 17:24: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, o que é o paraíso? É eles veem a minha glória, a glória que tu vês em mim. Então, nessa esperança de contemplarmos aquilo que nós só contemplamos em parte e experimentamos em parte, mas que já é a alegria dos nossos corações, nós nos regozijamos com uma alegria indizível e cheia de glória, que é o que 1 Pedro 1:8 diz. Agora, mesmo tendo só um penhor, um bocado que o Espírito Santo revela aos nossos corações, ele fortalece os nossos corações para que a gente, como Paulo estava orando, junto com todos os santos, contemplemos a altura, a largura e profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. E apesar, e até por causa da nossa tribulação, a nossa alegria finca as raízes mais profundas no seu solo, que é a esperança. Então as tribulações fazem a alegria aumentar em vez de diminuir, e nesta alegria nós suportamos com Jesus todas as coisas,
todos os sacrifícios em amor pelo Pai e agora pela igreja, para a glória do Pai, como aconteceu com ele, olhando para frente, olhando para a alegria enraizada na esperança. Portanto, não cometa o erro de pensar que a alegria orientada para o futuro e sustentada pelo futuro limita a utilidade dela no presente. Não limita, isso libera. Não é? Porque a aflição faz o coração regenerado fincar suas raízes mais profundamente em Cristo, e é na esperança em Cristo, naquilo que ele fez, e aquilo que ele fez é a base da esperança, e nós nos alegramos na esperança, e o objetivo da esperança é a glória de Deus na face de Cristo. Então, se o seu futuro é glorioso e seguro, o que é em Cristo, você não vive para o dinheiro, você não vive para o poder, você não vive para a fama, você não precisa se agarrar a nada que, ao ser tirado de você, faz sua vida miserável. Você não precisa agarrar, segurar e perseguir prazeres que estão escapando dos seus dedos envelhecidos. E os seus dedos envelhecidos, porque você está envelhecido, não tira a sua alegria, e nem você está agarrado àquelas coisas. Você está livre para viver para a glória de Deus agora. E isso é a alegria que nós experimentamos agora. Você está livre para ser outro tipo de pessoa, que não aquela que vive para este mundo. E se sua esperança for gloriosa, ou seja, for esperança na glória de Deus, ou seja, contemplar a glória de Deus para sempre na face de Cristo, ou seja, se a tua esperança está na glória certa, porque essa é a glória certa. Agora, se a tua esperança está na glória do dinheiro, na glória da aceitação cultural, na glória da saúde, então a sua esperança realmente fincou raízes, a sua alegria fincou raízes na esperança errada. Tudo vai desabar. Quando Pedro está falando sobre a alegria indizível e cheia de glória, e Paulo está dizendo, se alegrem na esperança, é a esperança da glória de Deus, que é onde a alegria fincou suas raízes. Então, se a sua esperança for gloriosa e certa, você vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a sua esperança não está no dinheiro, para você buscar primeiro o dinheiro, ou primeiro a saúde, ou primeiro a aceitação. Se a sua esperança está no lugar certo e está segura, porque a base dela é o sacrifício de Cristo, é a justificação, então você vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado a você, como está em Mateus 6,33. Porque seu amor será genuíno, será radical, nesse mundo será até arriscado, por causa da alegria que está diante de você, da qual você já desfruta o penhor dela agora. Você vê como Paulo condensou maravilhosamente toda a vida cristã. E por fim, ser constante na oração, é onde nós temos que terminar, né? Não só porque é a última coisa, mas porque também o tempo já acabou. Seja constante na oração. O que significa? Por que Paulo botou isso? Não é? Primeiro, olhe para o significado de ser constante. Em conexão com aquilo que a gente já viu no restante do verso 12, você pode olhar para isso ilustrado perfeitamente em Efésios 1. A palavra constante aqui não significa que você vai estar orando o tempo todo, minuto após minuto. Significa que você vai persistir em oração. Persevere nisso. Fique nisso. Seja dedicado a isso. Não desista ou relaxe a respeito disso. Que isso seja habitual em sua vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo? É o seguinte: a oração não pode ser uma coisa aleatória. Quando dá eu oro. Não pode ser uma coisa ocasional. Não pode ser uma coisa esporádica. Não pode ser uma coisa intermitente. É uma coisa contínua. É uma coisa na qual você persevera, é uma coisa que é constante, não no sentido de que o tempo inteiro você está fazendo, mas que aquilo não é aleatório, não é ocasional, não é conforme o dia vai. Em outras palavras, Paulo está chamando todos os cristãos para fazer da oração uma parte regular, habitual, recorrente e mais disciplinada da vida. Trate a oração da mesma forma que você trata comer, dormir
trabalhar, e não deixe nenhuma dessas coisas enganar você. Não presuma que você pode realmente preencher com outras coisas, deixando o seu dia vazio disso aqui. Quando você ora, você está lidando com Deus. E é óbvio que isso não pode ser esporádico, porque Deus não pode ser esporádico em nossas vidas, nem aleatório. É claro que Deus está disponível a qualquer hora e ama nos ajudar em qualquer instante, mas Ele é desonrado quando não reservamos tempo em nosso dia para lhe dar atenção concentrada. Atenção concentrada é o que é mais importante. Todos os relacionamentos sofrem sem atenção concentrada, regular. Então Paulo está nos chamando para uma vida de momentos planejados, regulares, com Deus em oração, tanto comunitariamente quanto individualmente, não esporádicos, quando acontece, nos quais nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos pelo que Ele fez para que nós pudéssemos desfrutar quem Ele é. Portanto, seja constante na oração nesse ano que está começando ainda, e peça a Deus para te ajudar nisso. Decida usar sua vontade santificada para fazer isso acontecer. Nos últimos anos, eu estou aqui no culto, praticamente em todos os cultos. Por quê? Porque eu concentrei minha vontade em fazer isso acontecer. Eu poderia estar sentindo um troço, sentindo outro, acontecendo aquela coisa, acontecendo aquela outra. É isso que Paulo fala. Se é assim que você ora, você não ora. Se é assim que você cultua corporativamente com a igreja, você não faz isso de uma maneira que honre a Deus. É algo que a nossa vontade santificada está disposta a fazer acontecer. Decida usar a sua vontade santificada assim. Planeje a hora, o lugar, o método. Faça isso com a sua vida de oração. Faça isso com o culto corporativo. Como é chamado a oração constante, está relacionado, esse chamado a oração constante está relacionado ao versículo 12. Paulo diz assim no versículo 12, que nós estamos vendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e sede constantes na oração. A gente viu também que todo parágrafo faz parte do transbordamento visível da alegria que flui da esperança e flui em amor. Então, primeiro, a tribulação é o ambiente normal onde nós vivemos, nós vimos. E o solo onde estamos plantados neste mundo caído é a esperança. No meio dessa tribulação, Jó 5,7 diz: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas do fogo voam para cima. E Jó 14,1 diz: o homem nascido de mulher tem poucos dias e é cheio de angústias. Se você ainda não provou isso, Jó está dizendo, é inexorável. Aprenda agora que a tribulação neste mundo é normal para o cristão. Em segundo lugar, Cristo entrou em nossa tribulação, como está em Gálatas 4 e 6, e se tornou a base e o objetivo da nossa esperança inabalável por qualquer coisa. E Ele se fez homem, abraçou todo o nosso sofrimento, Ele escolheu isso, Ele carregou as nossas iniquidades, e em sua morte e ressurreição Ele derrotou o pecado, todo o mal moral e o mal físico, o pecado, Satanás, doença, todas as coisas Cristo derrotou, e em seu momento nós desfrutaremos dessa vitória completa. Nesse triunfo Ele garantiu para o seu povo, todos os que foram dados a Ele, liberdade final, completa do pecado, liberdade de Satanás, liberdade de todas as coisas que os nossos corpos caídos experimentam, parcialmente agora e perfeitamente no futuro. Em outras palavras, Jesus Cristo se tornou a base, sozinho, da nossa esperança. E Ele mesmo é o objetivo da esperança. Ele é a base da esperança, porque a nossa esperança está baseada na justificação, em tudo que Ele fez. E Ele é o objetivo da esperança, porque a esperança é a esperança da glória de Deus na face de Cristo. Portanto, em terceiro lugar, na tribulação da vida, nós podemos continuamente nos regozijar com uma alegria indizível e cheia de glória. Então, para aqueles que conhecem e confiam em Jesus Cristo, a tribulação não destrói a alegria. Paulo disse que ela aumenta a nossa esperança. Portanto, aumenta a nossa
alegria, porque a nossa alegria lança raízes, as suas raízes mais fundas no seu solo, que é a esperança da glória de Deus. Então Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Ele diz em 2 Coríntios 6,10: tristes, mas sempre alegres. Ou seja, no meio da tribulação, a minha alegria está crescendo. Então muitos de nossos maiores hinos nasceram assim, tanto salmos quanto outros hinos. Há um hino de Natal famoso que diz assim: ó vem Emanuel, e resgate Israel cativo, que lamenta no exílio solitário aqui, até que o Filho de Deus apareça. Alegrai-vos, alegrai-vos, Emanuel virá a ti, ó Israel. Você vê que o hino está dizendo: alegrai-vos agora, porque Emanuel virá a ti. Alegrai-vos na esperança. É a mesma coisa, está baseado no que Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Então a alegria na esperança é o que permite essa resistência paciente. Se alguém não tem uma alegria na esperança, não vai ser resistente na tribulação, vai desmoronar. Sem esperança, e a alegria que agora flui da esperança, a gente não ia poder suportar pacientemente as tribulações que foram designadas para a nossa vida. Em quinto lugar, essa resistência durante a tribulação, por meio da alegria na esperança, é o que sustenta toda a nossa vida, que é um vivo sacrifício de amor com Deus. Como a gente viu, o melhor exemplo é Jesus em Hebreus 12:2, pela alegria que lhe foi proposta. Ele suportou tudo em amor. E essa alegria, então, vai ser nossa força na angústia, em vez de deixar a gente sem força. Como Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Ela não é algo que, se depender de força, ela acaba, porque ela só naquilo que é fácil ela aparece. Não, ela é a própria força que nos impulsiona. Portanto, regozistes na esperança, e por meio dessa alegria sustentada pela esperança, Paulo diz: suporte pacientemente a sua tribulação no caminho do amor a Deus. E como a oração se encaixa para nós encerrarmos? A oração, ela vem como a chave para a esperança, está na base da vida cristã, e a oração está conectada a isso, porque Paulo diz assim em Efésios 1:15: por isso, visto que ouvi da vossa fé no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, exatamente a mesma coisa que ele está falando lá, não cesso de dar graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então ele está orando pelos cristãos, e ele diz: eu ouvi falar da fé de vocês, que ela é verdadeira, que vocês estão focados em Cristo, e então eu estou orando por vocês. Então nós devemos sentar e tomar conhecimento. E aqui está uma maneira inspirada por Deus de orar pelos outros crentes, não é? Paulo está orando por todos os crentes aqui, então isso se aplica a mim e a vocês. Isso é parte do que devemos orar. Em primeiro lugar, você vê que Paulo está agradecendo, e depois ele está pedindo algo. O que ele pede? Ele agradece pela fé dele ser verdadeira, ele se alegra nisso. Mas qual é a necessidade mais profunda de cada cristão? Então Paulo faz um único pedido, ele não faz vários, ele faz um pedido que depois ele divide esse pedido em 3 pedidos específicos. Ele diz assim, é o único pedido que ele vai fazer na oração, nessa das maiores orações da Bíblia, que está em Efésios 1. No versículo 17 ele diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que eu oro e me coloco de joelhos, o Pai da glória, possa dar a vocês um espírito de sabedoria e de revelação e de conhecimento dele. Então a necessidade mais profunda de cada pessoa é conhecer Deus. E é por isso que Paulo ora pelos Efésios e por todos nós. Não apenas saber sobre ele, mas conhecê-lo como seu Criador, como seu Redentor, como seu Juiz, como seu amigo pessoal. Portanto, o primeiro pedido é que Deus possa dar-lhe um espírito de sabedoria na revelação do conhecimento dele, um conhecimento espiritual, verdadeiro. A questão é: você conhece Deus? Eu falei que Romanos 12:12 é o resumo da vida cristã. Você realmente conhece? Ou de forma mais útil, devemos perguntar: estamos crescendo em nosso conhecimento? Porque Paulo aqui está orando para que vocês cresçam, ou seja, ele está dizendo que isso deve continuar e continuar e continuar, se é verdade sobre nós, não é? Estamos indo mais fundo naquilo que conhecemos Deus, nossas raízes estão se aprofundando.
É por isso que Paulo está orando. E esta não é uma oração única para Paulo, é contínua. Você vê, ele disse, ele não orou assim uma vez, ele diz: não deixo de agradecer, lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que vocês possam conhecer Deus. Eu oro assim todos os dias, eu não orei assim um dia. Seja constante nessa oração, ore por si mesmo continuamente, ore por sua família, ore por todos nós, para que nós cresçamos no conhecimento de Deus. Mas especificamente no versículo 17, ele ora para que tenhamos espírito de sabedoria e de revelação. Nós não podemos conhecer Deus de verdade sem o Espírito Santo nos revelando Ele. Não é uma coisa que você possa fazer naturalmente. O Espírito Santo faz despertar e transformar o nosso espírito para que possamos ver e saborear a beleza de Deus na glória de Cristo, de tal maneira que agora isso é tão grande para nós, que a esperança de ter isso perfeitamente nos enche de alegria. Ele é um espírito de sabedoria e revelação, e ele cria um espírito, no nosso espírito, sabedoria e revelação, porque ele é o espírito de sabedoria e revelação. Quando você lê a Bíblia, ou ouve um sermão saturado da Bíblia, você está ouvindo a sabedoria e a revelação de Deus. Mas o que acontece? Você vê a glória de Deus? Isso tem um efeito em você? Isso te comove? Isso te deixa faminto por mais de Deus? Isso faz você ter a tua esperança dessa glória se expandir? Então a sabedoria e a revelação parecem belas para você, a ponto de só de pensar nelas perfeitas no futuro te enche de alegria agora em qualquer aflição. Essa é alegrai-vos na esperança. Você pode dizer com o salmista: quão doces são as tuas palavras para o meu paladar, mais doces do que o mel para a minha boca, no Salmo 119, 103. Caso contrário, o primeiro passo não é Deus fazer essa transformação. E você pode orar: oh Deus, me conceda um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de si mesmo, por favor. Não é? Meus pensamentos e sentimentos são tão pouco espirituais, e tem misericórdia, e pelo teu Espírito desperte em mim um espírito de sabedoria e revelação, para que eu não só ouça sermões ou leia livros, para que isso encante a minha alma. Ore por você mesmo, seja constante na oração, se é esse o estado que você está. E é por isso que a primeira petição do versículo 17 é para que nós possamos conhecer Deus. Quem conhece, conhecer mais. Quem não conhece, que venha a ser regenerado e começar a conhecer. Um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Mas então Paulo divide isso em 3 pedidos. É um pedido só, não é? Mas ele divide em 3. Para que você precisa desse espírito de revelação e conhecimento? Tendo os olhos dos vossos corações iluminados, para que vocês possam saber. Então nós devemos olhar com os olhos do coração. Não é algo físico, portanto não é nenhuma habilidade que tem nada a ver com a química do nosso cérebro, com o nosso corpo. São os olhos do nosso coração. Ele está falando olhos espirituais. A glória de Deus em sua sabedoria e revelação não é vista por olhos físicos ou por biologia. Você pode ler e ouvir a revelação de Deus até ficar roxo e sem respiração, e isso não ser belo para você. Se os olhos do seu coração não estiverem iluminados, você não vai ver nem saborear a beleza de Deus. Portanto, você não pode ter esperança no cumprimento final dessa beleza que você não consegue ver agora. E, portanto, você não pode ter uma alegria fincada nessa esperança. Algo deve acontecer conosco, devemos ter um coração que vê a realidade espiritual, e este é um presente de Deus. É por isso que Paulo está orando. Você vê por que a oração é fundamental? Porque como tudo isso é espiritual, você não pode simplesmente ter isso a hora que você quer, como um fruto natural. As coisas que você mais precisa, você não pode ter por conta própria, ou simplesmente por uma decisão sua. É por isso que a oração é absolutamente crucial na vida cristã. Quando alguém diz: eu me dou muito bem sem oração, você já sabe que essa pessoa está totalmente perdida, está perdendo agora e vai perder para sempre, porque é óbvio que você só pode se dar bem sem oração se você não necessita de nada espiritual acontecendo em você. Se você precisa que todo dia os olhos do seu coração sejam abertos, você nunca ia pensar, como você vê, se você vê a vida só como eu posso me levantar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, então você acha que pode
sem oração, fazer coisas. Mas quando você pensa nas coisas importantes da vida, você sabe que nada que importa de verdade pode ser feito por alguma capacidade sua. Portanto, você sabe que a oração é aquilo que você precisa desesperadamente. Então, Paulo dividiu em 3. Ele pede para que, ao conhecermos Deus, o Espírito Santo, o Espírito de revelação e conhecimento, haja em nós. E aí ele diz no 18b, para que você conheça qual é a esperança para a qual você foi chamado. Se você conhecer essa esperança, você vai se alegrar nela. E então, ao se alegrar na esperança, você vai ser paciente na tribulação. E como você quer conhecer mais dessa esperança, você vai ser perseverante na oração. É a vida cristã. Versículo 18c, para que você saiba quais são as riquezas da sua gloriosa herança nos santos, isso é, a herança que Deus dá aos santos, seu próprio Filho. Quanto mais você conhece isso, maior é a tua esperança na glória. E como a alegria está fincada no solo da esperança, a tua alegria vai crescer, e quanto mais tu sofrer tribulações, maior será a sua esperança, então maior será a sua alegria. 19, e qual é a incomensurável grandeza do seu poder para conosco. O poder faz parte da promessa da esperança, porque sem esse poder, nós nunca chegaríamos à herança que os nossos corações esperam. Então, perguntas finais. Como você vai amar e se deleitar em Deus esse ano? Ou no resto da sua vida? Como você vai deixar sua luz brilhar para que os homens vejam a glória de Deus nesse mundo escuro? Porque você é conduzido por você tem uma base para a sua esperança, que é o que Cristo fez, e o objetivo da sua esperança é o próprio Cristo, a glória de Cristo. E o chão onde a alegria cresce é a esperança, de tal forma que quando nós sofremos, nossa esperança da glória de Deus aumenta, o que aumenta a nossa alegria. E você, a alegria que está entesourada em Cristo e comprada com o sangue de Cristo, a minha alegria é tão grande agora, que a esperança dela completa domina a minha vida. E nós somos agredidos continuamente pelas aflições da vida, que passaram a ser servas da nossa vida em Cristo, porque elas aumentam a minha esperança, que sustenta a minha alegria e que me faz orar para que o meu conhecimento dessa glória de Deus aumente. Então é um ciclo maravilhoso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, sejam constantes na oração. Essa é a descrição da vida cristã: alegria na esperança, paciência na tribulação, constância na oração, por causa da glória. Jesus é a base da esperança e ele é o objeto da esperança. A vida do cristão é indestrutível. Sua esperança, sua alegria, sua vida de sacrifício necessário, derramando em amor, por causa da alegria que lhe está proposta, na esperança de para sempre desfrutar daquilo que Jesus orou, para que eles estejam sempre comigo e vejam a minha glória. Vamos ficar de pé.